Olá, minha amiga, meu amigo, semana quase terminando e hora de ler para vocês o meu artigo que saiu no meio da semana em 38 jornais. E o artigo, claro, é sobre Nicolas. Embora tudo isso que esteja acontecendo na semana foi o que motivou Nicolas a dar o primeiro passo lá em Paracatu. Mas merecia uma análise. E eu fiz essa análise, né? Então, vamos à leitura do artigo com comentários, observações nas entrelinhas. Lembre-se de juntar-se a nós, inscrevendo-se aí, e ao final não esqueça do gostei ou não gostei. Vamos então à leitura com comentários nas entrelinhas. O título é Caminhando com Nicolas. Aí eu começo fazendo uma rememoração. Memória, lembrança. Eu não imaginaria Nicolas, personagem, naquele 1967. Eu estava lá em Encantado, Rio Grande do Sul, trabalhando no Banco do Brasil, naquela época, quando eu meditava sobre os versos de Caetano Veloso em Alegria, Alegria. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. Por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Caetano tinha 25 anos e queria sacudir o Brasil, acordar o Brasil. Nesses versos vejo hoje Nicolas, 29 anos, caminhando para acordar o Brasil, abrindo caminho, como nos cantares do poeta espanhol Antonio Machado. Caminhante não há caminho, se faz o caminho ao andar. Dois jovens, dois tempos, dois Brasis, mas hoje um país ainda deitado em berço esplêndido. Com tudo que a natureza deu, um país com pobreza, ignorância e futuro que não chega. Injustiça, corrupção, mentira, motivaram Nicolas ao primeiro passo, de Paracatu a Brasília, no coração do Brasil. Significativamente, o primeiro passo de Nicolas foi até o ponto mais alto da capital do Brasil, bem acima da Praça dos Três Poderes, a 1.173 metros acima do nível do mar, junto à cruz da primeira missa, vizinha de um lado da Catedral da Paz, inaugurada pelo Papa, do outro lado o memorial que guarda os restos do fundador Juscelino. Tornou-se, nesse domingo, a Praça do Povo. 6 quilômetros de distância da Praça dos Poderes do Estado. Um domingo cheio de significados. Naquela manhã era implodido um hotel chamado Torre, no mesmo eixo monumental onde está o Supremo, parecendo torre de marfim acima da Constituição. Torre essa sendo implodida em sua credibilidade por ação interna. No início, em Paracatu, Minas Gerais, era só Nicolas. Depois foram chegando outros, unidos no grito de Acorda Brasil. O verbo da caminhada foi acordar. O sujeito foi Brasil. Nem o nome de pessoa.
apenas o coletivo que representa todos nós, Brasil. Nas margens da estrada, gente chegando. No asfalto, saudações em buzinas. Cristalina, Lusiânia, Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental, depois no Distrito Federal. Eu já estou falando de Goiás. Eles agradeceram muito a polícia de Goiás, que deu segurança. O Nicolas teve que usar, recomendado pela Polícia Legislativa, que lhe dava segurança, colete blindado. Houve um líder do governo dizendo que não tinha ninguém, mas depois, quando ele viu que tinha muita gente, ele fez uma denúncia que estava prejudicando a segurança de uma estrada federal, fez um apelo à Polícia Rodoviária Federal. A ideologia que tem um fundo de totalitarismo, que só funciona bem no totalitarismo, aliás, não funciona, né? A gente está vendo Cuba, Venezuela, Nicarágua, né? Mas só funciona bem obrigando, as pessoas detestam essas coisas espontâneas, manifestação do povo. Tentou, não conseguiu. Nicolas diz que agradece à polícia que deu apoio, deu segurança na estrada. Tinha gente afluindo de toda parte. Multidões. Gente levando comida, água, chegava a caminhonete com gelo, passando helicóptero oferecendo coisas, energéticos, capas contra a chuva, tênis, os tênis estavam gastando, chapéus, cama, teve fisioterapeuta, traumatologista, massagista, né, tentando dar um ânimo. O Nicolas voltou com a cara toda bronzeada, porque o sol do Planalto é inclemente. Mas muita chuva, chuva fortíssima. A chuva frequente jogou sobre os romeiros um batismo como água do Jordão, pois havia um conteúdo espiritual que fortaleceu o corpo dos caminhantes. Embora a maioria da mídia tradicional tivesse omitido a cobertura do fato político, se tornou fato político, tinha que cobrir. Eu lembro, eu estava na TV Manchete e a gente achava graça porque a gente cobria diretas já e a Globo não cobria. Acabou tendo que cobrir, o comício estava tão grande em Goiânia que teve que cobrir. Né? Agora, de novo, mostrou isso. Mas não cobriram, não adiantou nada. Né? Multidões por onde passavam Nicolas e seus companheiros mostraram a eficácia das redes sociais. As pessoas ficaram sabendo pela rede social. Nicolas disse que ainda tinha Metrópolis, SBT, tinha Oeste, tinha Auriverde, né? Mas as redes sociais foram fundamentais, mostrando um novo meio de informação. Não é mais aquela informação censurada, daquilo que isso aqui o povo pode ver, isso aqui não pode. Né? Não tem mais isso. A notícia pasteurizada, não tem mais. Vem a notícia rude, a notícia como uma pedra bruta para ser lapidada pela inteligência das pessoas. Bom, um raio do céu de Brasília interrompeu o boicote e tiveram que noticiar o acontecimento da história política. Aí foram noticiar o raio e só ficaram falando no raio. Né? Exageraram no número de pessoas atingidas. Não tem mais ninguém no hospital. Né? Algumas pessoas sofreram queimaduras, mas não foi nada grave. Né? Bom,
Na marcha não se falou em eleição e em candidaturas. Foi impessoal. Eu disse que o nome foi Brasil. Nicolas não tem idade para ser senador ou presidente, ele tem 29, para ser senador ou presidente precisa de 35. Então ele não estava fazendo em interesse próprio. Mas reforçou a esperança no futuro. Foi capaz de mostrar a força da origem do poder, o povo, que antes estava anestesiado pelo medo, desde a prisão coletiva e a condenação dos manifestantes de 8 de janeiro. E não há democracia sem participação da origem do poder. Não há democracia quando os servidores do povo esquecem as regras da Constituição. Eu vejo Nicolas como uma garantia de que o país tem novos líderes, né? Novas lideranças capazes de conduzir o povo sob chuva e raio, em 255 quilômetros difíceis de caminhada. Último parágrafo. O caminhar removeu o medo que anestesiava. Símbolo áureo no final, sem medo da chuva torrencial, dos raios, dos ventos, o povo encheu a Praça do Cruzeiro e as imediações. A água do céu lavou o medo. Faz meditar em mais um verso, este de Eduardo Alves da Costa sobre caminhar. É um poema chamado No Caminho com Mayakovsky. Eu peguei um trecho. Roubam uma flor do nosso jardim e não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam as flores, matam nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E já não podemos dizer nada. De Brasília, Alexandre Garcia.